Então, continuando a parte que caiu a internet do Harikata. Então, o Estilo Gurudev está explicando que quando a gente vai pedir Diksha Mantras, a gente deve dar uma doação de flores, frutas, dinheiro. I can give you. If you want, I can bring very nice juice. Eu posso te dar suco, Gurudev, pode What te dar. kind of juice do you want? Qual tipo de Apple suco você juice? quer? De maçã? What kind of juice do you want? Pineapple. Very nice pineapple juice there is. Então pode ser um suco de maçã muito gostoso. Whatever you want, Gurudev. O que você quiser, Gurudeva. Anything. Qualquer coisa. Eu posso te dar. But Gurudev, please, Diksha. Mas, Gurudeva, por favor, me dê Diksha Mantras. Então o Guru disse, meu filho, faça uma coisa. Você, sim, deve dar uma doação. Me dá a doação daquilo que é Nikrishta. O que é Nikrishta? A coisa mais rejeitável, que ninguém quer. Aquilo que ninguém quer. Me dá isso. Estão escutando isso? Gurudeva disse, o que você deve me dar? Aquela coisa mais rejeitável. Me dá isso de doação. Então ele voltou à sua casa para aceitar Diksha. A noite inteira ele não pôde dormir. Ele estava pensando, o que eu vou dar? E o que ele pediu? O que Gurudeva pediu? A coisa mais rejeitável. Ele estava pensando, o que será que é isso? Went by, and it became morning. It was already 6 o'clock. He went to the bathroom. Então ele foi tomar banho, quase 6 horas, e ele estava pensando. After taking his bath, I have to go to Gurudev with a donation. What can I take? Depois de tomar banho, eu vou ter que ir para Gurudeva, eu vou ter que dar uma doação para ele. O que eu vou dar para ele? Ele começou a defecar. Quando ele viu suas fezes, ele pensou assim, essa é a coisa mais rejeitável. Entende? Isso é inútil. Então, as próprias fezes dele começaram a falar com ele. Entendem? Escutem cuidadosamente, pois tem um ensinamento por detrás dessa história. Então, as fezes disseram para ele, você é um tolo, você é tão erudito e agora você está dizendo... E você está dizendo que eu sou a coisa mais rejeitável? Então me diga, o que você comeu ontem à noite? Rasagula? Uma rasagula bem branquinha, bela, bonita. Grande, redondinha. Sabe rasagula? Na Holanda vocês têm rasagula? Se você for para Vrindavana, você vai ver rasagula. Eles têm uns rasagulas enormes, Rajaboga, na sua cozinha. Muito deliciosa. Bem grande, assim. Rajboga, que é um tipo de boga alimentos muito de alta classe. 100 rupias uma rasagula. Muito bela rasagula. Ele disse ontem, o que você comeu ontem? As fezes estavam falando para ele. E ele, uma rasagula. Ontem era uma boga deliciosa, maravilhosa. Você me comeu. E quantas horas eu fiquei no seu estômago, na sua barriga? Era 10 da noite. E ainda tava. E agora? Que horas são que você veio tomar banho? 6 da manhã? 5 da manhã? Quantas horas eu fiquei lá?
no seu estômago, no seu intestino. Say 8 hours. The Rasgulla said Oito, hours. 8 horas? How much association did I have? Quanta associação eu tive de você na sua barriga? 8 horas de associação. This is the fruit of the association. E esse é o fruto Now da I have associação become com você. Vietnamese. Agora eu me tornei essas fezes meladas. It is the fault of the association with your body. Isso é o efeito da associação com você. I have had association Eu tive associação, for 8 hours. a sua associação durante 8 horas. Fruit of that E o fruto disso é que eu me tornei fezes. E agora eu estou fedendo. Tenta entender isso. Então, de quem que é essa culpa? it explains in the Shastra No Shastra está explicado with whom you associate que aquela pessoa com que você se associa, você adquire as qualidades dela. good person. Quando você se associa com boas pessoas, você obtém boas qualidades. E quando você se associa com pessoas ruins, então você vai adquirir aquelas qualidades. When you associate with a drunkard, Se você se associa com uma pessoa alcoólatra, one day um dia você também vai se tornar alcoólatra. E você vai começar a pensar: and when you say with a Sanjay, com quem você vai gastar o seu tempo? Se você viver com um devoto, então você vai se tornar um devoto. Está descrito no Shastra. yesterday was a beautiful view. It's good Então ontem tinha uma association with your body. Araçagula, as festas estão falando com o devoto falando, ontem eu era uma Araçagula, agora eu virei fezes, depois de me associar com você. Said, give me dakshina. Gurudeva disse, me dê uma dakshina. Qual tipo de dakshina? A mais rejeitável. Aquela que é desprezível. It looks beautiful when we make our body beautiful. A gente decora os nossos corpos, It's true. Don't take me wrongly. mas não me leve a mal. Essa é a verdade. So Nós decoramos nossos corpos belamente. some go to the beauty parlor. Algumas pessoas vão para o salão de beleza, botam maquiagem. But this is true, right? Isso é verdade, não é? Fala. Decoramos belamente nosso corpo, cuidamos dele, mas esse corpo não tem nada além de coisas materiais. Apenas sangue, pus. Sangue, pus, fezes, urina, muco no corpo. Pergunte a um médico. Quando você for fazer uma operação, tudo isso sai. Esse corpo é um saco plástico cheio de... Gora Govinda Goswami Maharaj estava dizendo, o que é o nosso corpo? Um saco plástico cheio de sangue, pus, fezes e urina. Muco. Vocês podem achar que é bem difícil de escutar isso, mas é a verdade. Eu quero dizer a verdade. Nós temos tanta raiva, cama crua do lobo, ganância, luxúria. Nós temos tudo isso e a gente não consegue ver a verdade. Se você beber água durante a manhã, você pode eliminar algumas toxinas. Mas na sua mente, você tem coisas indesejáveis, luxúria, inveja. Como limpar isso? Como limpar isso? A sujeira do seu corpo você consegue limpar. O mau cheiro você consegue tirar. Agora, aquilo que você tem na sua mente, toda essa luxúria, ira, todas essas anartas indesejáveis, como é que você vai limpar? Como que você vai purificar?
तन में मैल लागे तो होई जल से हर मन में मैल लागे तो होई कैसे हिंदी समझ में आ रही कि नहीं Do you understand Hindi? It's very easy Hindi, very simple. So when you have some filth on your body, हम तो पानी Esse से é um we can ditado em wash that hindi away with que water, diz assim: some soap. quando a gente tem uma sujeira no nosso corpo, a gente pode lavar You just put com some sabão and wash it away. e água But your para lavar. Mas a sua mente, when you have this enviousness, a gente tem inveja, ciúmes, ira, luxúria. how can you wash that away? Como lavar isso da nossa mente, do nosso coração? You cannot see that. É sutil, não dá para ver. So when your body is filthy, you can wash Quando- it away with water. But when your mind is filthy, what can you do? Quando seu corpo está sujo, você pode lavar com água e sabão, mas quando sua mente está suja, como é que você vai purificar sua mente? Cantando o nome de With this Rama, com o sabão de Rama Nama. Lave a sua mente. Lave a sua mente com o sabão de Rama Nama. names of the Lord, Os nomes do your Senhor. mind. Cantando os nomes do Senhor, você purifica sua mente, seu coração. Quanto mais você cantar, mais purificada a sua mente vai ficar, entende? Entende isso? Nama, mantra, Ah, mantra has so much. muito poderoso, potente. Mantra japa. Do a mantra japa. When you meditate on Quando você medita com sua mente, o mantra, ela se purifica. jealousy, E a inveja, business, everything will go away. luxúria, vai embora. To purify your mind, what Para purificar sua mente, você deve fazer o quê? Nam and mantra. Cantar nama e mantra. So then the person Então, thought, a pessoa what should you pensou: first give to Guru? What should you give in donation? o que você deve dar para Guru em doação? Seu What should you corpo. give Guru? Seu corpo. Seu corpo. Offer your body to Gurudev, like Você deve Chaitanya oferecer seu Mahaprabhu. corpo para Gurudeva. That's Ishwar Puripada. Como Chaitanya Mahaprabhu, quando ele encontrou Ishvara Puripada, ele próprio, Mahaprabhu, To Ishwar Puripada. disse para Ishvara Puripada: In Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu is saying, "Oh Guru, no Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu está dizendo: by having darshan of your lotus feet, por ter o darshan dos seus pés de lótus, todos os desejos luxuosos are disappearing." da minha mente desapareceram. Desculpa, todos os desejos. After traveling, by seeing your, Depois de viajar, por ver os seus pés de lótus, like when someone tudo dies, se what satisfez. do we do for that person? We do pinda. Sabe quando uma pessoa morre e a gente faz a cerimônia de pinda para ela? Não faz? When someone near to you dies, Quando a pessoa morre, a gente faz cerimônia de pinda para ela. so we offer a bhoga. Então, oferecemos uma boga para essa pessoa, uma prachada para essa pessoa. We have to do this. Esse é o processo da cerimônia de pinda. For whom you do this, they will get delivered. Aquela pessoa que você oferecer aquela prachada para essa pessoa, ela é liberada. And there we give pindadan for some person, they will get delivered. Se a gente faz a cerimônia de pinda no local de peregrinação para uma pessoa, ela é liberada. Who is saying, Então, Chaitanya Mahaprabhu está dizendo: ó Prabhu, "Oh Gurudev, ó Gurudev, I have por ter o darshan dos seus pés de lótus, successful a minha vida se tornou bem-sucedida. by the darshan of your Pelo lotus." darshan dos seus pés de lótus, Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu, quando ele viu os pés de lótus de Ishvara Puripada, for his Guru, ele disse várias orações ao seu Guru. faith in his Ele Guru. tinha essa fé firme no seu Guru. Ele tem essa fé firme no seu Guru. Por ter só o seu darshan, minha vida foi bem sucedida. With the darshan of lotus feet of Guru. Darshan dos pés de lótus de Guru, sua vida fica
bem-sucedida. To Ishwar Puripad. What can I give you? Então, Mahaprabhu está dizendo: o que eu posso dar para você? Está falando para Ishvara Puripada. Mahaprabhu is saying to Mahaprabhu Ishwar está dizendo para Ishvara Puripada: Gurudev, Gurudeva, offer myself eu me ofereço this aos seus pés de lótus. completely Me surrender ofereço myself. completamente This aos seus is pés de your lótus. step to Essa enter the é a path porta of de Bhakti. entrada para entrar no caminho de Bhakti, Atma Samarpana. Se renda completamente The 9 limbs of Bhakti. pelos 9 membros de Bhakti. Shravana, Kirtana, Pusharpita Vishnu, Bhaktische, Navalakshanam. So there is a very beautiful word in here. Iti pumsar pita. Então tem uma parte muito bela desse verso. Iti Pumsarpita, Surrender of Atma yourself. Samarpana. Se renda com fé. Praticar Bhakti. Shravan with kirtan. Bhakti will not come. With smaran, Bhakti will not come. Smarana Bhakti Kirtana, que é Bhakti, não vai vir se você não tiver fé. Rendição. Surrendering Na verdade, yourself. Bhakti começa quando você se rende. Surrender yourself. Primeiro se renda, Then listen. depois Bhakti will come. Bhakti vai vir. Read it very carefully. Leia In this shloka, atentamente esse sloka. people think we should start with As Shravan pessoas estão achando and que Bhakti. tem que começar But com this is Sravana, just que é to make Bhakti, people mas na verdade, misunderstand. se você não tiver fé, Shravana rendição, Bhakti starts when you Sravana, que é Bhakti, ela só começa quando você se rende completamente. Punsarpita Vishnu, Bhaktische Navalakshanam. when this conditioned soul Quando essa alma condicionada punsa totally surrender themselves, se rende completamente, totally surrender. primeiro se renda completamente. Totally surrender. Otherwise, Do all contrário, you hear will not bring you bhakti. tudo que você escutar não vai te trazer Bhakti. Because bhakti is in a balance. Essa Bhakti, ela tá num estágio de Bhakti Abhasa. Bhakti Abhasa. This is saying, Bhakti Vinod Thakur Bhaktivinoda Thakura spoke. escreveu um livro belíssimo. Qual é o nome? Bhakti Tata Viveka. Read this book. Bhakti Tata Viveka. Na Braja Editora tem. When does Bhakti? Quando Bhakti se manifesta? I have very short time. I have to leave tomorrow. Eu tenho um tempo muito curto aqui, eu tenho que ir embora amanhã. E o Katha é muito belo. So, iti pumsa Então, Iti Pumsarpita Vishnu Bhaktische Navalakshanam. Na Vivada Bhakti, os 9 membros de Bhakti só funcionam first have to quando você surrender se rende. Primeiramente, se renda aos pés de lótus de Gurudeva. Do contrário, Bhakti não irá se manifestar. Vishwanath Chakravarti is saying, Adu Guru Padashray. Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele diz primeiro, Adu Guru Padashray, primeiro se renda aos pés de lótus de Gurudeva. Tome abrigo aos pés de lótus de Gurudeva. Surrender yourself. Oh, Gurudev. Gurudeva, apenas se renda. Ó Gurudeva, tudo é seu. Manasa Deho Geho, Joki Chumora. Arpilu Tuapade? Dekori Ainu Paramasuki Kadure Gelo Chintara Gelo Chodeke Andadeki. Only then bhakti starts when we surrender ourselves completely to Guru and the Lord. Bhakti só começa quando a I gente se have rende nothing. para Guru e ao Senhor. Everything that I have, I surrender unto you. My mind, my body, Minha mente, meu corpo, everything I have. tudo que eu tenho. Who should you surrender to Guru and Para quem Bhagavan? você deve se render? Guru e Bhagavan. Arpilu Tuapare. Nanda Kishore.
First surrender, then bhakti will come. Primeiro se renda, então Bhakti irá se manifestar. To make you to give enthusiasm, we say, listen to Harikatha Shravanaka Bhakti, Kirtanakya Bhakti. Para dar entusiasmo, então a gente fala para você realizar Kirtanakya Bhakti, Sravanakya Bhakti, escutar Harikatha, Smaranam. But bhakti comes only Mas Bhakti apenas vem fully quando você se surrender. rende completamente. Atma Samarpana. Fully surrender Como é que se yourself. diz? Atma Samarpana. जब तक आत्मसमर्पण नहीं हो रहे भगवान You don't completely offer yourself to Guru. Mas se você não se rende completamente ao Guru, Bhakti não se manifesta. Everything is yours, nothing is mine. O humor é esse, tudo é seu e nada é meu. Understand very carefully. Vocês devem entender isso muito cuidadosamente. So this is what Prahlad Maharaj is teaching. É isso que Prahlada Maharaj está ensinando. Iti Punsarupita Vishnu. Punsa Arpita. Se renda. Everything you have, you should Tudo que você tem, você deve oferecer a Vishnu. before doing something. Você pode oferecer antes de fazer, depois de fazer alguma coisa, na sua mente. Tudo que você fizer. Everything you do, you should offer this to. Tudo que você fizer, você deve oferecer a Vishnu. Then you will not get the results. Então, você não vai ter So in nenhum every resultado, mantra, in the end, this is said, karma, daquilo que você pratica. Phalam Vishnu Samarpaya. Everything you do, in the end, do any rituals, in the end, this mantra comes. Oh Bhagavan, fruits I offer unto your lotus feet, then you will not get Oh, the same Bhagavan. reaction. No fim, tudo que eu fizer é Beautiful. para você, Bhagavan. Muito bela essa filosofia. What should we give to the lotus feet of Então, o que nós devemos dar aos pés de lá de Gurudeva? O que eu tenho? We didn't put anything. A gente não veio com nada para esse mundo. आवाज लगाऊं कृष्ण नाम के धीरे बुद्धि मैं दिख रहा हूं पंचन काया में चर्चा होगी गली गली और कुछ होगा कोई कहेगा अच्छी लोग थे और कोई कहेगा Someone will say, yeah, this was a good person, that was not a good person. अच्छी व्यवहार किया With whom As you had pessoas a podem nice falar, relationship. "Ah, Say, yes, it was a good person. Nossa, You were not so good. aquela pessoa era boa ou aquela pessoa era They will má." say, Mas oh, very good, they died. quando você se for, as pessoas que você tiver um bom relacionamento vão chorar e as pessoas que você tem um mau relacionamento vão agradecer. With whom Bom, aqui eu já you estava had fazendo a good tradução, então vou relationship. pausar. Hare Krishna.